Quando as férias dos sonhos se transformam em um pesadelo, descubra 4 histórias terríveis sobre cruzeiros. Segredos horríveis estão escondidos no oceano. Você acha que os cruzeiros são seguros? Pense de novo. Assista até o final para revelações de arrepiar. Nunca pensei que um cruzeiro pudesse se transformar em um pesadelo tão intenso. Tudo começou depois da morte do Fábio. Ele era meu marido, meu amor, e perdeu a vida em um acidente de moto que mudou minha vida para sempre. Em um esforço para honrar sua memória e fugir da dor que sentia, decidi fazer um cruzeiro pelo Caribe. Essa era a típica viagem que sempre quisemos fazer juntos, e eu sabia que isso ajudaria a trazer um pouco de paz à minha alma dilacerada. Na primeira noite a bordo, eu estava com o coração pesado e um copo de vinho sempre à mão. A bebida parecia ser a única coisa que poderia me ajudar a esquecer, mesmo que por um breve momento, a dor da perda. A primeira cidade estava linda e iluminada, e eu me perdi em suas cores e sabores, até que, em um momento de embriaguez, conheci um homem no bar do navio. Ele estava sozinho, com um olhar penetrante que não conseguia desviar. Sentia seus olhos em mim como se penetrassem minha alma, e isso me deixou desconfortável. Na manhã seguinte, a ressaca parecia estar tão presente quanto a angústia. Acordei e, apesar de estar cansada, decidi explorar a próxima cidade. Fiquei chocada ao ver o mesmo homem, com a mesma roupa de ontem, andando pelas ruas da ilha. O coração acelerou e um frio na espinha me percorreu. Ele me observava de longe, com um olhar que parecia saber mais sobre mim do que eu mesma. Sentia uma ansiedade crescente e, para me acalmar, voltei ao navio com um casal de turistas que encontrei na praia. O plano era simples: esperar na entrada do navio para ver se ele aparecia novamente. Passei o dia relaxando na piscina, tentando ignorar a sensação de desconforto. Mas, quando a noite chegou e a sensação de ser observada voltou, eu sabia que algo estava errado. Não conseguia encontrar o homem. Voltei para o meu camarote, tentando me convencer de que tudo não passava de uma alucinação causada pelo vinho. A noite seguinte, quando já estava em outra cidade, foi quando o pesadelo realmente começou. Ao explorar o local, eu o vi novamente, aquele homem do dia anterior. O terror se misturava com a sensação de déjà vu, e eu sabia que não estava imaginando coisas. Tive um impulso de querer descobrir quem era aquele homem misterioso, e a minha atitude foi meio absurda. Gritei e comecei a segui-lo pelas ruas estreitas, mas ele desapareceu como um fantasma, sumindo na multidão. Desesperada e com o coração acelerado, voltei para o navio e no dia seguinte minha viagem estava chegando ao fim. Já de volta em casa, tive uma sensação de desamparo esmagadora. O peso do que vivi nas últimas semanas parecia ser um fardo que eu não conseguia carregar. O conforto de casa não me oferecia nenhum alívio. Sentia como se o terror daquelas noites tivesse se aninhado nas paredes do meu apartamento, esperando para se manifestar novamente. Desliguei as luzes da sala, liguei o computador e, com as mãos trêmulas, comecei a pesquisar sobre o homem que eu tinha visto. Tentei me concentrar, mas a ansiedade estava tomando conta. Meu cérebro parecia se recusar a processar a ideia de que aquele homem tinha uma conexão com algo muito mais sinistro. Naveguei por horas tentando conectar os pontos, até que, sem mais opções, busquei por qualquer informação que pudesse me dar alguma explicação. Foi então que encontrei. O site de notícias estava repleto de artigos sobre uma série de desaparecimentos misteriosos no Caribe. O meu estômago virou de repente, como se uma mão invisível o estivesse apertando. Entre os artigos, havia um link para uma página de pessoas desaparecidas. A partir daí, minha visão começou a ficar turva. Eu não sabia se estava pronta para o que veria, mas sabia que precisava seguir em frente. Ao clicar no link, uma lista de fotos e descrições apareceu na tela. Meu coração quase parou quando a imagem de um homem começou a carregar. Era ele, o mesmo homem que eu tinha visto durante a viagem no cruzeiro. As feições, a roupa
O olhar, tudo estava ali, imutável e perturbadoramente familiar. As palavras embaixo da foto me fizeram engasgar. Desaparecido desde 23 de julho de 2018. Eu sabia que a data não era apenas um número. Era o mesmo dia em que Fábio faleceu. O choque me fez recuar na cadeira, a mente girando em torno da coincidência aterradora. Eu li o restante da descrição, tentando absorver a informação. O homem tinha desaparecido em um acidente de barco na mesma área que eu tinha visitado, 2 anos depois da morte de Fábio, mas exatamente no mesmo dia. O desespero se transformou em um pavor avassalador, como se o universo estivesse brincando com uma conexão macabra entre nossas vidas. O calor no meu rosto aumentava e eu senti um nó na garganta. A descoberta não fazia sentido. O homem tinha morrido, mas a sensação que eu tinha era de que ele estava de volta de alguma forma. Uma entidade que cruzava o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos. A conexão era tão forte que parecia não ser uma simples coincidência, mas um aviso sombrio ou uma manifestação de algo além do que eu podia compreender. Ao tentar entender o que estava acontecendo, ouvi um som vindo da sala, um estalo, como se algo tivesse sido derrubado. O medo se transformou em terror quando percebi que não estava sozinha. Levantei-me lentamente, tentando ignorar o pânico que começava a tomar conta de mim. Cada sombra na minha casa parecia agora uma presença ameaçadora. A luz da tela do computador iluminava o rosto pálido e assombrado que me encarava, e a sensação de ser observada retornou com força total. O que mais me assombrou foi a sensação de que aquele homem, ou o que quer que fosse, estava mais próximo do que eu poderia imaginar. Ele parecia ter deixado um rastro, uma marca invisível que se manifestava através de minha pesquisa, e o verdadeiro terror era saber que talvez nunca pudesse escapar dele. As perguntas se acumulavam na minha mente. Seria ele um espectro, um fantasma de algo não resolvido, ou uma força que havia cruzado nossos destinos de maneira cruel e inexplicável? O medo que senti ao perceber que o homem não estava apenas observando, mas estava de alguma forma ligado ao destino trágico de meu marido, me deixou completamente paralisada. A ideia de que ele pudesse ter sido um espectro ou uma manifestação de algo muito mais sinistro que não compreendo até hoje é algo que me assombra. E a partir daquele dia, cada vez que olho para o mar ou para um rosto desconhecido, sinto um arrepio na espinha e me pergunto se algum dia a presença invisível que eu encontrei vai voltar a assombrar minha vida. Se você sentiu um arrepio na espinha, deixe o seu like para provar que teve coragem de enfrentar o medo. A viagem ao Mediterrâneo deveria ter sido a diversão e o escape que eu precisava. Juntamente com meus amigos, decidimos embarcar em um cruzeiro que nos levaria a cidades deslumbrantes como Barcelona, Roma e Nice. A ideia era simples: explorar, relaxar e aproveitar cada momento ao máximo. O clima estava perfeito e a ansiedade da rotina estressante parecia estar finalmente se dissipando. Em Nice, decidimos nos dividir para explorar as lojas locais. Eu e algumas amigas fomos a uma loja chamada Souvenirs et Trésors. Era o tipo de loja que vendia lembrancinhas típicas, bijuterias, artesanato local e pequenas recordações da cidade. O ambiente era acolhedor, mas algo na loja não parecia estar completamente certo. O atendente do caixa, um homem de meia idade com um olhar que não conseguia decifrar, parecia me observar com uma intensidade desconfortável. Cada vez que eu me movia, ele me seguia com os olhos. No final da minha compra, ele me entregou uma sacola e, antes de eu sair, discretamente colocou um pedaço de papel dobrado dentro. "Não se preocupe", ele murmurou, quase como um sussurro, e eu apenas assenti, sem pensar muito nisso. Quando cheguei de volta ao navio e abri a sacola, encontrei o papel.
Nele estava um número de telefone e um coração desenhado, junto com a mensagem: para quando você quiser conversar. Um calafrio percorreu minha espinha. Larguei o papel imediatamente e decidi jogá-lo fora. Era apenas um estranho que estava tentando ser gentil, pensei. Mas a situação tomou um rumo sinistro. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens de um número desconhecido. As mensagens começaram com cumprimentos amigáveis, mas logo se tornaram perturbadoras. Eles sabiam detalhes sobre minha vida, onde eu estava, o que eu estava fazendo e até mesmo o que eu havia conversado com meus amigos. Cada mensagem parecia mais invasiva, como se alguém estivesse me seguindo, observando cada movimento meu com um nível de detalhes inquietante. Mostrei as mensagens para meus amigos e para a segurança do navio. Eles pareceram preocupados, prometeram investigar, mas o tempo foi passando e o desconforto só aumentava. A segurança fez uma varredura pelo navio, mas não encontrou nada de suspeito. A cada dia que passava, o medo se acumulava. Eu me sentia vigiada, como se estivesse constantemente olhando por sobre o meu ombro, esperando ver o rosto do meu admirador desconhecido. Finalmente, a viagem chegou ao fim e voltamos para casa. As mensagens cessaram de forma tão abrupta quanto começaram. A sensação de alívio foi imediata, mas o impacto da experiência ficou comigo. Nunca soube quem estava por trás daquelas mensagens ou como eles sabiam tanto sobre mim. A ideia de que alguém pode ter me observado de tão perto, de forma invisível, deixou uma marca profunda em mim. Até hoje, sempre que olho para o meu telefone ou recebo uma mensagem de um número desconhecido, um frio na espinha percorre meu corpo. A experiência me assombra. É como uma sombra que não se dissipa, lembrando-me de que, em qualquer lugar, alguém pode estar observando, esperando o momento certo para se revelar. O sentimento de invasão que vivi naquela viagem ao Mediterrâneo nunca me abandonou, e o pensamento de um admirador desconhecido sempre está lá, pairando como uma ameaça silenciosa. Você já viveu algum pesadelo assim em um cruzeiro? Compartilhe sua história aterrorizante nos comentários e descubra se você é o único a ter vivido um verdadeiro terror em alto mar. Era uma noite tranquila e clara no início da nossa viagem de cruzeiro pelo México. Minha namorada, Laura, e eu estávamos maravilhados com a beleza do céu estrelado, que parecia se estender infinitamente sobre o convés do navio. O mar estava calmo e o som das ondas era a única coisa que quebrava o silêncio. Estávamos relaxando, aproveitando o momento, quando algo inesperado aconteceu. Enquanto observávamos o horizonte, notei um pequeno barco se aproximando do navio. A princípio pensei que fosse apenas uma embarcação de pesca ou um barco de passeio, mas conforme se aproximava, percebi que havia algo estranho sobre ele. A figura em pé no barco, uma silhueta indistinta à luz da lua, estava nos observando com uma intensidade perturbadora. Não havia iluminação visível no barco, e a figura parecia mais uma sombra no meio do escuro. A sensação de desconforto começou a crescer quando a figura levantou um braço e apontou diretamente para nós e depois para o céu. Um calafrio percorreu minha espinha e eu senti o ar ao nosso redor ficar mais frio. Laura notou minha expressão de pânico e, sem precisar de mais explicações, levantou-se e puxou-me para longe da beirada do convés. O medo de sermos observados por aquela presença misteriosa era palpável. Decidimos voltar rapidamente para a nossa cabine, o sentimento de inquietação aumentando a cada passo. Relatamos o incidente à tripulação do navio assim que chegamos à cabine. Eles ouviram atentamente, mas o olhar de descrença no rosto deles era claro. Prometeram investigar, mas a segurança do navio parecia desinteressada ou talvez incapaz de encontrar qualquer evidência substancial do que havíamos visto. A sensação de estar sendo observado não desapareceu,
e a ansiedade se transformou em uma sombra constante que parecia me seguir por toda parte. A ideia de que a figura que vimos poderia estar ligada a uma dessas histórias antigas de navios fantasmas era de gelar a alma. Eu e Laura não conseguíamos escapar do sentimento opressivo de que algo sinistro estava nos observando, como se a presença misteriosa estivesse de volta, de alguma forma. A sensação de pavor estava sempre à espreita, como uma sombra sinistra que não nos abandonava. Quando finalmente voltamos para casa, a experiência ainda pairava sobre nós e o medo se intensificou. A inquietação nos levou a pesquisar sobre a área onde havíamos navegado. Comecei a pesquisar obsessivamente sobre navios fantasmas e histórias de aparições no mar. Cada nova descoberta parecia empurrar o pesadelo mais para dentro da minha mente. A cada página lida, o medo aumentava, até que eu me deparasse com algo particularmente perturbador. Relatos de navios fantasmas na região do México, principalmente em áreas remotas do mar, onde navios desapareciam sem deixar vestígios. Os relatos falavam de aparições e figuras misteriosas que apareciam para os passageiros, apenas para desaparecerem antes que qualquer ação pudesse ser tomada. Havia dentre eles um navio perdido no tempo, desaparecido há décadas, mas cuja última comunicação registrava a visão de uma figura misteriosa que apontava diretamente para o céu. Era como se a história que eu estava lendo estivesse descrevendo exatamente o que havíamos visto. O relato falava de uma entidade que se manifestava para aqueles que estavam prestes a se perder no mar. Uma espécie de aviso sombrio ou um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. A sensação de estar sendo observado voltou com força total. Cada noite eu me encontrava acordado, ouvindo o som do vento como se fosse um sussurro que carregava uma mensagem de advertência. A tensão alcançou o ápice quando, uma noite, enquanto revisava os relatos em meu computador, as luzes começaram a piscar de maneira estranha. O brilho da tela iluminava o quarto em um padrão irregular, criando sombras que dançavam nas paredes como se tivessem vida própria. O medo se transformou em terror absoluto quando a tela do computador começou a falhar, mostrando uma imagem borrada da figura que havíamos visto no barco. O mesmo contorno sombrio, agora mais nítido e ameaçador do que nunca. Parei por um momento com o coração batendo forte, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvi um som vindo de fora do meu quarto. Uma batida suave, mas persistente, como se alguém estivesse tentando entrar. Cada batida parecia ecoar com uma intenção sinistra. Eu me aproximei lentamente da porta, o som se intensificando a cada passo que dava. Quando abri a porta, não havia ninguém lá. O corredor estava vazio e o único som era o meu próprio coração acelerado. Mas a sensação de estar sendo observado nunca foi tão forte. As sombras pareciam se mover e a presença daquela figura estava em todo lugar. A ideia de que o que vimos no mar poderia ter uma conexão com algo além do mundo dos vivos se tornou uma realidade aterrorizante. Eu estava começando a questionar a sanidade, e a linha entre a realidade e o pesadelo parecia estar se desfazendo. Desde então, o medo não me abandonou. Cada sombra, cada movimento no escuro me lembra daquela figura no mar e da sensação horrível de ser observado por algo que não devia estar lá. A experiência deixou uma marca indelével em minha mente. Uma lembrança constante de que, em algum lugar, o desconhecido pode se manifestar de maneiras que nunca poderíamos imaginar. A experiência deixou marcas profundas em nós. Sempre que olho para o mar ou vejo uma sombra à distância, sou lembrado daquela figura estranha e da sensação indescritível de ser observado. O medo de que o que vimos possa ter uma explicação muito mais sombria do que imaginávamos nunca desapareceu completamente. A experiência no cruzeiro se tornou uma lembrança constante de que, às vezes, o
que é desconhecido pode ser muito mais assustador do que o que é conhecido. Se estas histórias de cruzeiro estão te dando arrepios, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe que eles vivam a mesma experiência assustadora. Valéria sempre sonhou em fazer um cruzeiro pelo Alasca. As paisagens geladas, a fauna selvagem e o ar fresco do norte a atraíam desde sempre. Ela não imaginava que essa viagem idílica se transformaria em um pesadelo aterrorizante. Desde o começo, Valéria notou um homem estranho a bordo do navio. Ele usava roupas de outra época, um terno escuro e uma gravata antiquada. Suas maneiras eram corteses, mas algo em seu olhar dava calafrios a Valéria. Ele parecia sempre estar lá, nos cantos sombrios do navio, observando-a em silêncio. Uma noite, enquanto caminhava pelo convés, o homem a abordou. Ele falou com uma voz suave, quase hipnótica, sobre a história do navio e das almas perdidas no mar. Valéria sentiu um arrepio, mas não conseguiu se afastar. Algo na maneira como ele falava a fascinava, como se ele conhecesse segredos que ninguém mais sabia. Nos dias seguintes, o homem aparecia com mais frequência. Ele contava histórias de naufrágios, tempestades e marinheiros perdidos. A cada vez, Valéria sentia uma conexão inexplicável com ele, como se compartilhassem um laço profundo. Mas essa conexão rapidamente se transformou em terror. Em uma noite, Valéria teve um pesadelo terrível. Ela se viu no convés do navio, cercada por uma neblina densa. O homem estava lá, mas dessa vez, seu rosto estava deformado por uma expressão de dor e desespero. Ele estendia a mão para ela, implorando por ajuda. Ela acordou em sobressalto, o coração disparado. Decidida a entender o que estava acontecendo, Valéria começou a investigar o passado do navio. O que descobriu a deixou gelada. Anos atrás, um passageiro havia desaparecido no mar, sem deixar rastro. O homem usava as mesmas roupas que o desaparecido. Segundo os relatos, ele assombrava o navio, buscando desesperadamente encontrar seu caminho de volta ao mundo dos vivos. Valéria percebeu que o homem que via não era um simples passageiro, mas uma alma atormentada. Apavorada, ela tentou evitá-lo, mas ele continuava aparecendo, seus olhos cheios de súplica. Na última noite do cruzeiro, ela finalmente decidiu ouvi-lo mais uma vez. O homem falou sobre sua dor, sobre sua necessidade de encontrar a paz. Ele pediu que ela o ajudasse a se comunicar com sua família, para contar a verdade sobre o que realmente havia acontecido. Valéria prometeu fazer isso e, pela primeira vez, viu uma luz de gratidão em seus olhos. Depois de deixar o navio, Valéria cumpriu sua promessa. Ela contatou a família do homem e contou sua história. Alguns dias depois, recebeu uma carta de agradecimento. A família finalmente havia encontrado a paz, e Valéria soube, no fundo do seu coração, que a alma atormentada também havia encontrado serenidade. Desde aquele dia, sempre que pensa naquele cruzeiro pelo Alasca, um arrepio percorre sua espinha. Ela sabe que o mundo está cheio de mistérios e segredos e que, às vezes, as almas perdidas só buscam alguém para ouvi-las e ajudá-las a encontrar a paz. Não deixe a paranoia parar por aqui. Se você sobreviveu a estes relatos, se inscreva agora mesmo para ser o primeiro a descobrir nossas novas histórias aterrorizantes e não perder nenhum dos nossos próximos contos de horror. Fique alerta e veja o que te espera. Se você tiver coragem, o melhor do arrepio ainda está por vir.